Pois bem, pessoal, vamos começar agora a nossa aula falando sobre tecido epitelial, tudo bem? Vamos lá. Então, o objetivo da aula de hoje, nós faremos algumas perguntas e tentaremos obter algumas respostas para essas perguntas. Que perguntas são essas? Primeiro, qual a definição de tecido dentro da biologia? Tá? Segunda pergunta, quais são os principais grupos de tecidos existentes no corpo humano? A pele é um órgão ou um tecido? Quais são as características do tecido epitelial? E quais são as funções do tecido epitelial? E finalizaremos citando um argumento que justifique uma manicure ou uma revendedora de produtos e cosméticos necessitarem saber sobre o tecido epitelial. Porque uma das questões que eu deixei para vocês lá é qual a importância de saber sobre isso? Qual a importância de saber sobre tecido? O nosso dia a dia ele é cheio de eventos que o conhecimento sobre esses conceitos básicos de biologia pode salvar uma vida, tá? E agora vamos passar às respostas, ok? Primeiro, vamos entender o que é tecido. Então, tecido nada mais é do que um conjunto de células que se organizam para formar uma rede ou uma trama funcional, tá? E tudo começa a partir das células originais, tudo começa a partir da fecundação, da fertilização de um óvulo por uma espermatozoide que vai dar origem à célula, o que a gente chama de ovo zigoto, que a partir daí começa a se clivar. E nessas clivagens ela vai formar o primeiro tecido, ou a primeira massa de células que dá origem a todos os outros tecidos, que a gente já viu isso lá no primeiro ano, que são mórula, blastocisto, que é esse blastocisto dá origem à blástula, e depois da blástula nós temos um terceiro estágio, que aí eu quero ver de vocês. Quem sabe me dizer quem é o terceiro estágio após o estágio de blástula? Quem lembra lá do primeiro ano? Pode escrever no chat ou pode falar, abrir o microfone. Vixe, Mariana, não é possível, né? Vamos lá. Mórula, blástula. Amanda, você sabe? Fala pra gente. Tá bom, não lembra. Quem lembra, gente? Vamos lá. Questão de Enem. Michel sabe. Uhum. Cadê ele? Bruno também não tá aqui não para responder. Mas vamos lá. Já que ninguém respondeu, a próxima fase de desenvolvimento de folhetos embrionários é a gástrula. Então, nós temos a mórula, a blástula, a gástrula, e por último, nós temos a neurula, que a partir da fase de neurulação, aí vamos ter a formação do embrião propriamente dito. E aí inicia-se as fases de desenvolvimento do embrião até se formar, que aí já pode ser considerado como feto, tá? Então, vamos aqui. Nós vamos ter a formação inicial de uma placa neural, que aí forma a última fase, que é a neurulação. E no início da neurulação, vocês estão vendo aqui, ó, nessa primeira imagem, vou botar o cursor em cima, vocês estão vendo aqui, essa imagem? Pronto, nessa imagem nós temos os 3 folhetos germinativos, todos aqui, tá? Que são ectoderme, uma linha que nós vamos chamar de mesoderme, tá? E a endoderme. E a partir desses 3 folhetos é que vai se formar todos os tecidos humanos, todos eles, tá? Desde o tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, por sua natureza, ele vai ser formado basicamente a partir da ectoderma, porque ele é um tecido de revestimento. No tecido muscular, a gente viu que ele é originado a partir da mesoderme, assim como o tecido conjuntivo. E a endoderme vai dar origem a um tecido epitelial específico, que são os epitélios internos do corpo, né, dos órgãos. Então,
Opa, acho que alguém está querendo entrar, só um minuto. Entra, Lince. Então, retomando aqui. As células, tudo inicia com a formação da célula original e as células podem associar para formar tecidos. A partir dos tecidos, nós organizamos esses tecidos com funções e eles vão dar origem a os órgãos. E os órgãos, em conjunto e executando as suas funções pré-definidas, vão dar origem a os sistemas, ok? E os sistemas organizados vão dar origem ao organismo propriamente dito. Então, lembram disso do primeiro ano, né? Que são os níveis de organização biológica. Os níveis de organização biológica começam como átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema e finalizando no organismo. Então, nada novo para vocês, tudo velho. E aí vemos o nosso conceito de tecido. É o conjunto de células, iguais ou não, que se organizam de modo a realizar uma mesma função geral. Então, eu só posso considerar tecido quando ele executa uma mesma função, tá bom? Por exemplo, eu não posso chamar o sistema circulatório de tecido. Por quê? Porque o sistema, por si só, ele executa diversas funções, tá? Já o tecido epitelial de revestimento interno das veias, sim, ele executa uma única função, que é delimitar o canal venal. O tecido muscular cardíaco, ele só tem uma função, que é fazer com que o coração se contraia, tá? A fazer o bombeamento de sangue. Então, é uma única função. Então, ele é um tecido. A partir do momento que eu tenho mais de uma função sendo executada, aí eu já tenho um sistema. Então, os tecidos, eles estarão localizados em várias regiões do corpo, tendo formato e tendo funções diferentes de acordo com o órgão onde esse tecido está localizado, tá bom? Por exemplo, aqui nós temos o espermatozoide, que é uma célula, só que sozinho o espermatozoide é uma célula, mas em conjunto com todos os outros elementos ele forma um tecido, o tecido espermático. Nós temos aqui o tecido, como as glândulas de Kidney, que são as tecidos que fazem a filtragem da linfa e do sangue a partir dos rins. Nós temos os vasos liberianos, que estão presentes, por exemplo, no fígado. Nós temos as células estrelares ou os osteócitos, que estão nos ossos. Tá? Nós temos os alvéolos pulmonares, nós temos os neurônios que estão no cérebro, nós temos as hemácias e os leucócitos do sangue, nós temos o tecido muscular cardíaco do coração, o muscular esquelético estriado dos músculos, né? As células acinosas do pâncreas, tá? E nós temos o óvulo também, como outra célula, que em conjunto formam o ovário, tá? Que é um tecido. Esses tecidos vão se organizar e dar origem a todos os sistemas conhecidos do nosso corpo. Então, baseado na premissa de que os tecidos executam apenas uma função, então nós só conseguimos dividir os tecidos em 4 grupos. É o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, que são as distribuições em relação às suas funções específicas. Embora exista muita diferença entre o tecido epitelial, existe muita diferença entre conjuntivo. Vocês viram no material, o conjuntivo é o que mais tem diferença. Nós temos do tecido conjuntivo líquido, que é o reticular, o hemocito poético, até o tecido rígido, que é o tecido ósseo. E nesse meio caminho nós temos uma variedade imensa de outros tecidos, todos eles executando funções específicas. E vamos aqui às funções básicas de cada um desses tecidos. Tecido epitelial, sua principal função, revestimento e secreção. Tecido conjuntivo, ele executa a função de preenchimento de espaços deixados por outros tecidos, sustentação corporal, transporte e defesa, transporte de substâncias e defesa do organismo. Tá? Já o tecido nervoso, a função específica é recepção e condução de estímulos nervosos.
e o tecido muscular, a movimentação, com todos os fenômenos que estão envolvidos nessa movimentação. Contração, peristaltismo e muitas outras funções. Aí vem a pergunta, para que saber tudo isso? Quando você vai comparar isso com o nosso dia a dia, aí você vai ver a importância que é conhecer um pouco sobre os tecidos humanos, tá? Primeiro, saber a constituição desse tecido. Você, para saber a constituição do tecido, você precisa entender o conceito de organismo. Nós temos organismos unicelulares, esses não formam tecidos, porque se só tem uma célula, não tem tecido. E temos os pluricelulares, estes sim terão tecidos com funções específicas. Dentre os organismos pluricelulares, nós podemos dividir eles em grupos, como, por exemplo, animais, plantas, fungos e outros grupos. Mas o que todos os grupos têm em comum é porque todos os seus tecidos são constituídos por célula. E todas essas células vão se organizar formando tecidos. Dentro desses 4 grupos que a gente já viu: conectivo ou conjuntivo, epitelial, muscular ou nervoso. Vamos rever um pouquinho do tecido nervoso, tá? O tecido nervoso, ele é um tecido especializado na transmissão de informações. Para quem escutou o nosso podcast lá de sala, sim, Mariana, o osso também é tecido, tá? Porque ele é formado por células organizadas que se diferenciam, os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos, e porque executam uma função específica, tá? Pois é, Kaline. Outra coisa interessante é o sangue. O sangue também é tecido, tá? Embora seja um tecido no estado líquido, com suas células estão imersas num plasma que dá a ele essa constituição. Mas o sangue é um tecido, é o que a gente chama de tecido hemocitopoético. A gente vai falar um pouquinho agora dele quando eu for falar do tecido conjuntivo, tá bom? Então, no tecido nervoso nós vimos na nosso podcast, e aqui eu trago para vocês a imagem, para vocês ligarem o nome à figura. Nós temos aqui o neurônio, que é essa célula que está representada em amarelo, e eu falei para vocês que ele tem prolongamentos, e esses prolongamentos recebem nomes específicos, né? O neurônio vai receber um prolongamento que fica no corpo celular, que é essa parte onde fica o núcleo, tá aqui, e os prolongamentos do corpo celular nós vamos chamar de dendritos. Já o prolongamento principal é o axônio, tá? Esse prolongamento maior, que ao final dele nós também teremos outros prolongamentos, outras ramificações menores. Na ponta de cada um dos prolongamentos do axônio, nós vamos ter o que chamamos de sinapse. A sinapse é justamente a ligação entre uma célula e outra. Então, esse ponto de ligação, de intersecção entre as células, se chama sinapse. Eu falei no podcast uma informação bem importante sobre as sinapses e eu queria saber se quem ouviu lembra. Que informação é essa? Quem lembra? Oi, vocês estão aí? Quem lembra? Diz pelo menos assim, não lembro. Aí eu vou saber. Obrigado, Amanda. Gente, eu falei, uma das coisas mais importantes é que a sinapse, ela não existe uma ligação entre as sinapses, tá? Elas existe um espaço de contato entre as duas sinapses e elas não se tocam, elas estão virtualmente afastadas. Por quê? Porque eu estou falando aqui do impulso nervoso, que pode ser um impulso químico ou pode ser um impulso elétrico. Se elas se tocam, aí nós vamos ter um probleminha, sabe? Aquele probleminha que a gente tem quando você leva uma pancada, que dá aquele choquezinho no canto bate no canto da mesa e dá aquele choquezinho, por exemplo, no cotovelo. Quando você bate o dedinho do pé no canto da mesa, sabe? Que você dá aquela coisinha, aquela dorzinha, aquela coisa gostosa, não é? Todo mundo adora aquilo, né? Para não dizer o contrário. Então, aquilo ali é decorrente justamente de um fenômeno neuronal. A dor é um fenômeno neuronal e neurológico, tá? A dor é um fenômeno artificial. Nós sentimos dor, que é para o nosso corpo reagir a um determinado evento. E quem causa essa dor é justamente esse momento em que as sinapses elas ocorrem em uma velocidade muito acelerada, mandando informação ao cérebro
para a produção, né, desse fenômeno que é a dor. Exatamente, Mariana. Tem gente que não sente dor, que é uma doença, que é uma falha de transmissão justamente do sistema nervoso periférico. A pessoa não consegue sentir dor porque as terminações nervosas delas não têm ligação mais com o cérebro. Essa mensagem ela é camuflada. Os neurônios mandam a mensagem de dor para o cérebro tem que mandar uma resposta que seria a produção da sensação de dor, mas essa resposta não vem. Tá? Então, essa pessoa, inclusive, essa doença é muito perigosa, porque a pessoa pode se cortar, pode ter uma hemorragia grave e ela não sente dor nenhuma, e aí ela pode morrer dessa hemorragia por não saber que está ferida. Tá? Então, além dos neurônios, nós temos as células acessórias do sistema nervoso, que são as células da micróglia, as células da glia. Tá? Então, que essas células, como por exemplo o oligodendrócito, esse azulzinho, o astrócito, que é esse verdinho aí, que são células acessórias. Por exemplo, o oligodendrócito, ele forma a bainha de mielina, que é uma parte do neurônio que eu falei para vocês que é importante, que ele atua facilitando a passagem da transmissão. Então, células agrupadas, que se agrupam e que auxiliam na recepção e condução de estímulos nervosos, essa é a função do tecido, sim, esse marrom, tá? São células da glia, elas são células que ficam ocupando espaço, tá? E dão apoio aos neurônios. Exemplo, digamos que, tá vendo que ele está bem próximo ali do corpo celular desse neurônio, tá bom? Digamos que esse neurônio, ele precise formar um feixe, para, por exemplo, formar o sistema nervoso central, tá? No sistema nervoso central, nós vamos ter células da glia que vão atuar protegendo rodeando toda essa célula para proteger ela, por exemplo, com pressão. Digamos que você sofreu um acidente, aí sofre uma pancada na coluna. Essa pancada ela vai bater diretamente na sua medula. Se essa pancada atingisse os corpos celulares que, porventura, estão presentes ali, ela poderia danificar o neurônio, tá? Então, quem é que protege elas? As células que estão ao redor, como, por exemplo, as células da micróglia, tá bom? Vamos ao próximo tecido, que a gente já falou, é o tecido muscular. Vocês tiveram alguma dúvida a respeito do material do tecido muscular? Não, né? Que é bem claro lá, ficou bem específico em relação aos tipos. A única coisa que eu acho que ficou complicada é que eu até vou fazer uma pergunta, ver se vocês se lembram, como ocorre a contração muscular. Lembra, é um processo bem complexo que inicia com a ação de duas proteínas, e essas duas proteínas elas executam um Ih, sabia! Eu sabia. Sim, Amanda, para responder, se você souber. Tá, Kaline. Entendo. Mas a contração muscular, ela é dependente, vou responder por vocês, né, já que vocês ainda vão ler o material, e eu entendo que vocês não tiveram tempo suficiente para ler tudo. Mas a contração muscular ela é dependente de duas proteínas, que são os miofilamentos. Mariana, tu quer responder? Eu te dou esses dois pontos. Tá bom. Então, os miofilamentos que formam a fibra nervosa, o miofilamento de actina e de miosina, elas se interconectam, certo? Formando a fibra. E na presença de um estímulo nervoso, ou seja, de um estímulo elétrico, mais estímulo químico de cálcio, magnésio e outras substâncias químicas, a, essas proteínas, elas reagem a esse estímulo, fazendo com que a cabeça polar da miosina, ela se conecte ao filamento de actina e puxe um ao outro, fazendo justamente esse fenômeno aqui, tá? Assim como aconteceu aqui na minha mão, nós vemos que ocorre aí a puxada do sistema de fibras musculares, no caso, miofilamentos de miosina e actina. Tá? Então, quando o músculo está contraído, os miofilamentos eles estão puxados, estão totalmente conectados um ao outro.
quando o nosso músculo descontrai, quando ele relaxa, os miofilamentos de actina e miosina se soltam, voltando ao estágio original. Então, é todo um trabalho voltado com a ação elétrica, química e física. Elétrica, impulso elétrico vindo do sistema nervoso. Químico, pela presença de substâncias que fazem com que esse músculo se contraia. E físico, em função da geração de movimento, energia cinética, e também, a gente viu, que quando o músculo se contrai, ele libera um outro tipo de energia, tá? Que não é a elétrica. Alguém lembra qual o tipo de energia que o músculo libera quando é contraído? Entendeu? Não, a Mariana. Qual parte que você precisa que eu refaça? Que eu repita, por favor. Estou aqui para... Tá, o motivo de contrair. Então, se eu tivesse uma imagem aqui, eu ia te mostrar, mas vou tentar explicar verbalmente de uma forma que você entenda. O motivo da contração é porque os miofilamentos de actina e miosina, eles estão conectados, formando como se fosse uma trama. Você consegue ver minha mão aqui? Sim. Tá vendo que minha mão, elas estão conectadas. Os meus dedos estão conectados um entre o outro, certo? É assim mesmo que os miofilamentos de miosina e actina se conectam. Eles estão um conectados ao outro. Só que eles estão com espaçamento. Você está vendo que tem espaçamento entre os meus dedos. Tá? Esse espaçamento é quando o músculo está... Isso, os filamentos eles formam a fibra muscular. Imagine um feixe imenso, certo? Dessas proteínas, que elas são lineares. Imagine várias fibrinhas dessas. Elas se unem e vão formar um feixe muscular. O feixe muscular, ele vai formar a célula muscular. As células musculares vão formar, então, a fibra muscular maior, certo? A fibra muscular vai se reunir e formar o músculo. Então, você vai ter várias camadas formando o músculo. Tá? Mas só que a nível microscópico, lá dentro da célula, quem faz todo o trabalho são os miofilamentos de actina e miosina, que vão contrair e vão relaxar, dependendo do estímulo químico e elétrico que aquelas células recebam do sistema nervoso. E, no caso, dos outros tecidos. Agora deu certo, Mariana? Ótimo. Então, o sistema muscular, vocês já viram, já leram o material. Então, mas a função básica do tecido muscular é a movimentação do corpo e a contração dos órgãos. Tá? Então, são células agrupadas que utilizam a movimentação do corpo, que se organizam para gerar um tecido capaz de tracionar ossos, tracionar outros tecidos. Micaele, sim, a energia que o músculo utiliza é a ATP, certo? Mas a energia que ele libera é a energia calorífica, é o calor. Não é à toa que quando você faz exercício físico, seu corpo esquenta, tá? Então, você está certa, a ATP é a energia de entrada, é a energia que ela usa para se contrair. Mas a energia de saída é o calor, tá bom? A gente terminou o tecido muscular, não é isso? Pronto, vamos entrar no tecido conjuntivo. Então, tecido conjuntivo, como eu falei para vocês, é o tecido que mais dá trabalho para a gente estudar. Por quê? Porque tem uma diversidade muito grande de tecidos dentro do tecido conjuntivo, né? Nós vamos ter o tecido conjuntivo adiposo, nós vamos ter o tecido conjuntivo denso, nós vamos ter o tecido conjuntivo frouxo, o tecido ósseo, cartilaginoso e o hematocitopoético. Tá? É muito tecido para uma coisa só. Então, aí representado nessa figurinha que vocês podem ver. Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Nope. Que bom, Mariana. Então, ótimo. É importante que vocês entendam, por exemplo, que o porquê dessa divisão do tecido conjuntivo de acordo com a sua função. Exemplo, tecido conjuntivo frouxo, ele vai ocupar espaços vagos dentro de outros tecidos. Tecido conjuntivo denso, ele atua delimitando órgãos, ele atua ajudando na conformação do corpo. Tá? Tecido adiposo, todo mundo sabe qual é a função do tecido adiposo, né? Proteger contra ação mecânica, fazer isolamento térmico e também servir como fonte nutricional para o corpo. O sangue, a função do sangue
transporte de oxigênio, lógico, que é o principal, né? Mas também atua na nutrição do corpo e também na proteção do corpo. Tecido cartilaginoso e tecido ósseo na sustentação do corpo e na formação dele, na conformação dele. Então, são células agrupadas que auxiliam no preenchimento e sustentação do corpo humano. E, por último, a aula de hoje, que é tecido epitelial. Basicamente, a gente vai estudar os tecidos de revestimento e um pouquinho sobre os tecidos glandulares, tá? Então, o que é o tecido epitelial? São células agrupadas que revestem o corpo externamente e internamente, dando proteção e revestimento. E, além disso, ele forma as glândulas do corpo humano. Então, vamos à definição básica do tecido epitelial, tá? Então, ele vai ser dividido de acordo com as suas características e de acordo com a sua posição no corpo, tá? Então, nessa foto aqui, vocês vão ver, nós temos os epitélios, de acordo com a forma da célula e de acordo com a disposição dessas células. Aqui do lado esquerdo, nós vamos ter o tecido pseudoestratificado, o simples pavimentoso, o simples cúbico e o simples prismático. Tudo isso está como eu diferencio esses 4 epitélios? Com a posição que as células ocupam e com o formato que elas têm. Exemplo, pseudoestratificado e prismático, eles são parecidos, não são? E eles também são parecidos com o estratificado prismático e com o estratificado pavimentoso, está aqui do lado direito, tá? Esses tecidos simples ou estratificado ou pseudoestratificado vai dar... Estava procurando, Mariana? Está aqui do lado direito. Eles vão se diferenciar justamente por causa do formato, como eu falei, e também da quantidade de células que vão formar camadas. Exemplo, sempre que eu falar de tecido epitelial simples, eu estou falando de uma única camada de células. Exemplo, simples pavimentoso. São células em formato de escama, escamosas, certo? Que estão localizadas uma ao lado da outra. Então ele é simples, só tem uma camada, mas ele é achatado. Simples cúbico, as células são cuboides, tem um formato de um cubo mesmo, meio formato quadradinho. Mas se você for olhar, ela forma uma única linha de células, também é simples. E o simples prismático, lá embaixo aqui, é aquele que forma uma única camada de células, só que todas elas são cônicas, elas têm um formato de cone. E temos ali o epitélio simples pseudo-estratificado. O que é isso? Aliás, perdão, eu já cometi um erro grave aqui. Não se chama simples, né? É um pseudo-estratificado, porque ele é simples na sua natureza, mas é estratificado na sua estrutura. Então, o pseudoestratificado, o que é que ele tem? Nós temos células únicas, uma única camada de células, só que como elas estão em posição e os núcleos estão em posições diferentes, dá a impressão de que são várias camadas. Por isso que é pseudo ou falso estratificado. Se vocês for olhar essa primeira fotinho aqui da esquerda, vão ver que tem núcleo em cima, núcleo embaixo, diferente das outras que os núcleos estão organizados praticamente na mesma posição. Então, quais são as características desse tecido? As células são sempre unidas. Ele é polarizado, tá? Então, é um tecido que está localizado geralmente nas camadas externas ou internas. Nesse tecido, ele também é responsável pela secreção de fluidos, porque ele é responsável, por exemplo, da formação de boa parte perdão, das glândulas. Então, com as glândulas, uma das funções dele é justamente fazer a secreção de fluidos, está aí o tecido epitelial como sendo responsável por isso. Reveste superfícies, tá? E produz junções intercelulares. O que é isso? Ele conecta células de um tecido com outro em alguns momentos, tá? E vamos ver, então, como é esse tecido. Então, a sua função básica é... Então, vamos às funções. A função básica é o revestimento externo. Então, é basicamente o tecido que forma a pele, tá? Por que o tecido que forma a pele? Porque a pele não é um único tecido. A pele é um órgão, tá? A gente vai falar sobre isso.
e também faz o revestimento interno dos órgãos. Então, a parede dos órgãos é geralmente constituída de tecido epitelial. Como eu falei, a pele ela não é um tecido, a pele é um órgão, porque ela tem uma quantidade de tecidos grande, não é um único tecido. Por exemplo, aqui nessa imagem, vocês vão ver que ela possui tecido subcutâneo, essa parte amarelinha. Ela possui a derme, que é uma mistura de tecido conjuntivo com tecido epitelial. A epiderme, essa sim, é tecido epitelial. Tá? E a pele é um órgão em função disso. Ela tem dois tipos de tecido, conjuntivo e epitelial dentro dele. E é considerado o maior órgão do corpo humano. Tá? Quais as funções do tecido epitelial? Absorção de moléculas, como no caso do intestino, né? Ele atua na absorção. As células prismáticas do intestino fazem essa coleta. Proteção e resistência, no caso da pele. Secreção, no caso das glândulas. E algumas características interessantes do tecido epitelial. Todas as células do tecido epitelial, as suas células são justapostas. Elas estão extremamente unidas, uma ao lado da outra, formando uma trama. É o tecido que mais realmente leva o nome de, que merece o nome de tecido, porque tecido vem de trama, né? De tecer. Então, o que mais se parece com tecido é realmente o epitelial. Possui pouca substância intersticial, diferente do conjuntivo, que tem muita substância intersticial. Não tem vasos sanguíneos, ele é avascular. Tá? A alimentação das células se dá por tecido conjuntivo e por difusão. O tecido epitelial sempre estará apoiado em um tecido conjuntivo, né? Como a gente já falou, no tecido conjuntivo, a função dele é colar um tecido no outro. Então, como todo tecido epitelial ele precisa estar fixado, quem fixa ele é esse tecido conjuntivo. Daí o nome, conjunção, conjuntivo, conectivo, conectar duas partes que estão separadas. Vamos levar isso para o nosso dia a dia. Então, levando para o dia a dia, por que é importante eu saber as funções e como? Ah, Leônia perguntou, Gisiele, tudo isso é tecido na pele? Sim, aquela imagem que eu mostrei para vocês, essa imagem aqui, voltando. Pronto, Gisiele, aqui, é tudo pele, tá? Você vai ver aqui que existem várias camadas para formar o que a gente chama de pele. Então, essa parte que a gente puxa é um conjunto de todos esses tecidos aí. Tá? Do tecido conjuntivo, do tecido celular subcutâneo, da derme, epiderme, propriamente dita. E Leônia pergunta o que é substância intersticial. Pronto, Leônia. Substância intersticial, a gente viu isso lá no tecido conjuntivo. A gente viu que no tecido conjuntivo ela tem várias células, e entre as células existe um líquido, uma substância, que é formada por uma parte líquida e uma parte de proteína, e de pedaços de células. É isso que a gente chama de substância intersticial. Tá? Interstício significa entre células. Então, substância intersticial é a substância que fica entre as células, principalmente no tecido conjuntivo, já que elas são separadas. Capite? Pronto. Então vamos lá, vamos botar o nosso conhecimento que a gente já viu aqui no dia a dia. Então, no dia a dia, a gente sabe que existe aí uma necessidade de a gente entender o tecido, por exemplo, quando você vai na manicure. A bendita da manicure, quando vai lá, vai tirar a tua cutícula, essa partezinha aqui da unha. Se ela não tiver um conhecimento básico de tudo isso que a gente falou, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer o famoso bife, tá? Ela vai fazer você sangrar, porque ela não vai obedecer a regra básica. É horrível, né, Mariana? Ela não vai obedecer a regra básica da biologia, que é entender quais são as camadas de pele que pode ser retirada. Qual a camada de pele que pode ser retirada? O tecido epitelial, porque ele não tem vaso sanguíneo, ele não é irrigado, portanto, ele não causa dano se for retirado, removido. Quem, no caso, vai gerar o bife? É quando a tesourinha vai lá e recorta justamente o tecido subcutâneo, tecido conjuntivo. E lá vai estar irrigado, é lá que vai estar as terminações nervosas, certo? Carolina, a gente chama de pele morta, mas você sabia que ela não está morta?
Ela não está morta porque ela é formada por camada de células vivas. A pessoa chama de morta por quê? Porque ela não tem conexões nervosas, ela não tem nenhuma terminação nervosa lá no tecido epitelial. Porque toda a terminação nervosa está lá na, na derme, na parte mais subcutânea mesmo. Tá? Então, se na derme é onde está a terminação nervosa, é lá que eu não posso chegar com a tesoura, porque é lá que eu vou sentir a dor e é lá que vai sangrar. Ok? Dúvidas? Nope. Então, bora lá. Outra coisa importante, o skincare. Todas vocês meninas, e os meninos também, que não vêm dizer que não, porque eu faço. A gente se preocupa muito com a qualidade da nossa pele, né? Não é à toa que a gente faz a limpeza, faz a lavagem, né? Usa os produtinhos, vai na reunião da Rinodê, né? E vai ficar eternamente preso àquele ciclo vicioso da Rinodê, né? Eu indico vocês a nunca aceite convite de ninguém da Rinodê. Você estará escravizado por aquele sistema para o resto da sua vida. Seus e-mails nunca vão mais ser o mesmo. Você vai receber e-mail da Rinode todos os dias. Você vai receber ligação da Rinode todos os dias. Você vai receber propaganda da Rinode todos os dias. Então, quando você vê alguém fazendo Rinode, corra para as montanhas. Não aceitem, tá? E não digam que fui eu que dei essa dica, por favor. Mas vamos lá. Na hora de fazer o skincare, a gente tem que ter uma preocupação muito grande em saber que produto eu posso usar para que eu não venha a prejudicar mais a minha pele do que se eu não estivesse usando. Alguns produtos, são específicos para o tipo de pele, ou seja, eles são específicos para o tipo de tecido que ele vai atuar. Então, temos tecidos tópicos, temos produtos tópicos que são... Pois é, Carolina, Rinode é pior que eu mudo. Então, nós temos os produtos tópicos que eles vão atuar sobre a epiderme, certo? Nós temos os produtos de absorção rápida, que eles vão atuar sobre a derme, tá? E nós temos aqueles que são injetáveis, que vão atuar na derme e na hipoderme, e também na camada subcutânea. Para que esses produtos? Cada um vai ter uma função. Por exemplo, remoção de manchas, remoção de rugas, tá? E hidratação e rugas. O que a gente vai usar? A gente vai usar produtos tópicos. Tá? Nunca acredite em ninguém que vai dizer assim, um comprimido que tira mancha. Não vai adiantar, porque esse vai ser absorvido e ele não vai atuar na última camada de pele, que é a epiderme. Né? E não vai atuar sobre a camadinha de células mortas. Está vendo essa fotinha aqui do lado? Pronto. Está vendo isso aqui, essa camadinha que está em vermelho? Essa camadinha em vermelho aqui é a camada mais externa da pele. Tá? Pomada também, um tópico, viu, Amanda? Funciona. A maioria das pomadas ela vai ter duas funções: a anti-ruga, retirada de manchas, e também para a hidratação dessa outra camada aqui de baixo, tá? Que é a epiderme propriamente dita e a derme, ok? Essa camada aqui de cima, que está em vermelhinho, vocês estão vendo ela? É uma camada que é formada, colágeno em pó funciona se ele for absorvível, Carolina. O colágeno em pó em si, se você só colocar ele sobre a pele, ele não vai ser absorvido, ele vai precisar de um carreador. O que é esse carreador? Pode ser a água, pode ser um creme, pode ser qualquer outro tipo. Ele precisa de algo que faça ele penetrar nessas três camadas aqui para ele ter chegado até essa outra camada aqui embaixo. Ele tem que penetrar essa primeira, tem que penetrar essa segunda, que é a epiderme, tem que penetrar na derme e chegar na camada subcutânea, que é lá onde dá a deposição de colágeno, e é lá que a gente precisa para poder fortalecer a pele. Tá? Mas vamos falar dessa primeira camada aqui. Essa sim é uma camada formada por células mortas. Elas não têm mais núcleo, elas não têm mais citoplasma funcional, e a única função dela é o quê? Proteger contra a invasão de patógenos, de bactérias, de micro-organismos causadores de infecção. Então, quando a gente cria a acne, a espinha, é em função basicamente do desprotegimento dessa camada. Nós não temos essa camada protetora muito boa, a gente lavou com algum tipo de sabonete errado, ou produto que fez uma escarificação dessa camada de pele e deixou essa aqui, que é a epiderme, vulnerável. E aí as bacterinhas vão lá, entram no poro, geram a espinha, geram a inflamação,
aquelas dorzinhas de pele. Então, tudo isso é um problemão se você não souber usar os produtinhos. No caso de flacidez, irritação e hidratação, a gente vai utilizar os produtos reabsorvíveis, como é o caso do creme que você falou, Mariana, a Amanda também falou, como é o caso dos produtos que você toma de via oral, certo? E esses vão ser distribuídos pelo sangue para que haja a reposição de algumas substâncias, seja água, no caso da hidratação, seja colágeno, no caso da reposição dessa última camada, que é a camada, é, eu sempre esqueço o nome, perdão, que é a camada subcutânea, tá bom? E vamos relembrar das camadinhas, porque isso é importante cair no Enem, tá? Então, classificando o tecido epitelial quanto à camada e quanto ao tipo de célula, nós vamos ter tecido epitelial simples, tecido epitelial estratificado e pseudoestratificado. Lembrando, Gisele, quando a pele está ressecada, o ideal é você utilizar hidratante, tá? Hidratante e lavar muito o rosto. A absorção de água direta também é muito bom. Babosa, Amanda, ela é indicada como tópico, tá bom? Tem gente que toma babosa, não vai adiantar muita coisa não, porque a função da babosa, babosa na vida e na morte, Mariana. A função da babosa é uma função protetora e hidratante, tá? Então, caso vocês queiram hidratar, fazer unhas, cabelos e unhas, vocês vão procurar a cabeleireira e ela vai indicar babosa para vocês, com certeza, certo? Para os cabelos também. Para os cabelos também. Vamos lá. Então, camadas de células. Nós temos as camadas simples, estratificado e pseudoestratificado. Tá? Onde simples, uma camada única, estratificado, mais de uma camada, pseudoestratificado, uma única camada, mas com as células em posições diferentes, com os núcleos desorganizados. Tá? Aqui nós temos o que a gente chama de lâmina basal e lâmina própria, que são justamente os conectores, o que segura o tecido epitelial. Bom, é a cola do tecido. E quanto aos tipos de células, nós vamos ter células pavimentoso simples, que é a célulazinha achatada, que é o que forma a nossa pele. Cúbico simples, que é as células cuboides, que é, por exemplo, que vai formar os ácidos do pâncreas. O prismático simples, que é o que vai formar, por exemplo, o tecido de absorção do intestino. Prismático porque ele tem esse formato mais alongado. Cilíndrico pseudoestratificado, por exemplo, que a gente tem em algumas camadas de absorção. Por exemplo, dentro do nariz, onde a gente precisa fazer absorção e eliminação de muco, tá? Então lá nós vamos ter este tipo de tecido pseudoestratificado. E temos o pavimentoso estratificado, que é isso. É um tecido que ele é pavimentoso em cima, as células são achatadas em cima, e embaixo ele vai formando várias camadinhas, tá? Então vamos lá, tecido simples, pavimentoso, cubo primático e pseudoestratificado, então tá tudo aí onde a gente pode encontrá-lo, né? Pavimentoso, mesotélio, serosas, esses nomes talvez vocês não compreendam, mas assim, mesotélio é onde é um tipo de tecido, um tipo de lâmina que é formada por tecido, por exemplo, a pleura. Você sabe o que é a pleura? Alguém sabe o que é pleura? Não. Não. Pleura é aquela membraninha que envolve os pulmões, tá? Se vocês já viram ou comer um pulmão de animal, você vai ver que se puxa, sai um filete, como se fosse uma membrana. É a pleura. É ela que delimita os nossos pulmões e os pulmões de todos os outros mamíferos. Tá? Pericárdio, que é justamente a membrana que reveste o coração, e outros, os alvéolos pulmonares. Então, o pavimentoso ele vai ter essa função de revestimento. Cúbico, revestimento externo dos ovários e das paredes dos túbulos renais, nos rins. Né? Prismático, na mucosa gástrica, no intestino. Pseudoestratificado, como eu falei, na mucosa nasal, revestimento interno da traqueia, dos brônquios. E os estratificados, pavimentoso, por exemplo, que é o da epiderme, o que forma essa camada externa da pele, ele é pavimentoso, são várias camadas de célula achatada.
o estratificado cúbico, que forma as glândulas sudoríparas, por exemplo, prismático, que são a conjuntiva dos olhos. Então, lá dentro, no nosso olho, que vai formar a conjuntiva, as células que fazem essa recepção, elas são as células prismáticas. Por que esse nome prismático? Alguém sabe? Tem a ver com formato, Mariana. Tem a ver com formato e tem a ver também com... Vocês já viram na física o efeito prisma, não já? Kaline, eu perguntei... Sim, eu perguntei por que chamamos de prismático, por que o estratificado prismático? Mariana já matou uma das charadas, é o formato dele, que tem um formato de prisma. E a segunda função, no caso, é porque como essas células elas refletem bem a luz em função do seu formato, porque o núcleo fica numa parte e o restante da célula fica livre para a célula passar água, substâncias e inclusive a luz. Então, os nossos olhos é formado por esse tecido prismático, por quê? Porque é um tecido reflexivo. Então, Mariana, a luz bate lá e se divide, formando lá a difração da luz, não é isso? Mesma coisa que acontece nos nossos olhos. A conjuntiva dos olhos ela vai receber a luz, essas células prismáticas elas vão fragmentar essa luz e você vai conseguir enxergar, tá bom? Então, as cores que nós enxergamos dependem muito justamente desse tecido aqui, epitelial. E temos também um tecido epitelial estratificado transicional, como que o que faz o revestimento interno da bexiga. Só relembrando um pouquinho do tecido de revestimento, no caso da pele, ele faz revestimento interno e externo, reveste o intestino internamente e atua basicamente na proteção. E uma coisa que a gente viu é que esse tecido ele não é irrigado por sangue, por isso que você consegue fazer essa brincadeirinha medonha que todo mundo já fez isso uma vez na vida, né? Mas vamos agora falar sobre o tecido glandular. Então, as glândulas elas são divididas em dois grupos, glândulas exócrinas e glândulas endócrinas, onde exócrinas vem de exo, para fora, e endócrinas vem de para dentro, interno. Exo, fora, endo, dentro. Agora vem uma pergunta. Antes de eu falar o que é cada uma delas, já dá para matar qual é a função delas? Que seria uma glândula exócrina e uma endócrina. Eu estou tendo calma, Mariana. Eu espero que você fale. Exo é para fora. Certíssimo. Então, glândulas exócrinas são glândulas que fazem secreção de substâncias para a parte exterior do corpo ou das cavidades dos órgãos, tá? Então, sempre que o tecido ele vai para fora da corrente sanguínea, ele lança substâncias para fora da corrente sanguínea, exemplo, para fora do corpo, exemplo, suor, exemplo, as lágrimas, o sebo, tá? O, a, a gordura, o sebo da pele, no caso, né? Então, isso é uma secreção. Mariana, nós não chamamos de excreção, tá? Tem uma diferença entre secreção e excreção. Tem diferença, sim, Mariana. Isso. Excreção é quando você excreta algo para eliminar para fora porque ele não tem mais uso, ele não tem mais função. Então a gente usa excreta ou excreção na biologia quando você vai excretar fezes, urina, você vai excretar substâncias particulares do seu corpo que não tem mais função nenhuma. Exatamente isso que você escreveu, Mariana. Isso é uma excreção, tá? E o que é uma secreção? A secreção é quando uma célula ela vai produzir uma substância e lançar fora dela essa substância, mas que essa substância tem uma função corporal e uma função biológica. Isso é uma secreção. Suor. Suor tem uma função biológica. Qual é a função biológica do suor? Quem sabe dizer? Coisar o corpo. Não, Ariana, ela não coisa o corpo. Kaline, sabe? Diz aí.
Regular a temperatura, Lince, muito bem, isso aí, cara. Então, a função do suor é fazer a regulagem de temperatura, porque quando nós eliminamos suor sobre a superfície da pele, e aí você vai perguntar ao professor de física o que acontece. É justamente o fato que você acelera a troca de calor. Então, quando você elimina o suor, a sua pele faz com que esse suor evapore, e nessa evaporação, o calor do corpo vai junto. Então, você reduz o calor das células, o calor corporal, em função da evaporação do seu suor. Tá certo, Kaline. Pode lembrar. Lembra mesmo, viu? As lágrimas. A secreção de lágrimas, ela tem uma função. Quais são? Sim, Carolina, quem não sua, ela tem problemas metabólicos e também problemas endócrinos, aliás, exócrinos, né? Problemas glandulares. Tem pessoas que têm glândulas não funcionais, elas não desenvolvem muito bem as glândulas e acabam não suando muito. E algumas é por problema metabólico mesmo. Algumas pessoas executam tarefas, funções musculares e acabam não suando porque não há uma informação nervosa que mande essa informação para fazer o, a, o controle da temperatura externa do corpo. E isso é um problema muito grande, tá? Porque essa pessoa pode fazer uma atividade muito intensa, o corpo superaquece e ela não sente esse superaquecimento, ela vai ter problemas como convulsões, ela pode ter desmaios em função disso e simplesmente não sentir nada. Quanto às lágrimas, Kaline, você está correta. Uhum. As lágrimas, ela tem a função específica de lubrificar. Mariana falou, né? Lubrificar o olho. Isso mesmo. Foi Mariana que falou. Obrigado, Kalene. Lubrificar o olho. Não só lubrificar o olho, né? Que é limpar também o olho. As lágrimas, ela tem função bactericida, tá? Então, chorar de vez em quando, além de lubrificar, além de diminuir as fissuras do globo ocular, você também está limpando das bacteriazinhas. Então, ah, chorar alivia a alma, mas também alivia o corpo, viu? Vamos falar sobre essas glândulazinhas. Amanda, sim, às vezes a vontade de chorar porque o olho está sujo. Você já prestou atenção que quando bate poeira no olho, a primeira coisa que acontece é lacrimejar? É exatamente uma reação natural do corpo a esse evento. Exato. Às vezes você acorda de manhã e tem aquela famosa remelinha, aquela remelinha que incomoda. Você já prestou atenção que quando a remelinha bate no olho, você começa a chorar? Mesmo fenômeno. Oba, então vamos. Agora vai, e tá bem pertinho do final, então não vou nem enrolar muito, que vai que cai de novo, né? Então, seguinte, falei para vocês das glândulas exócrinas e agora a gente vai falar das glândulas endócrinas. Quem são as glândulas endócrinas? São aquelas benditas que são responsáveis por lançar substâncias, secretar substâncias para dentro da corrente sanguínea. Um exemplo, as glândulas, no caso, que são responsáveis pela produção de hormônios. Então, as glândulas responsáveis pelos hormônios de crescimento, as glândulas sexuais, que produzem testosterona e progesterona e estrogênio. A, essa glândulazinha que está localizado aqui na região gutural, que é a, pronto, agora esqueci o nome da danada. Me ajudem aí, por favor. A tireoide, obrigado. Os espíritos de luz que acabam de me iluminar. Então, a tireoide é, é uma das glândulas endócrinas mais famosas. Não é não, Aline? Temos que agradecê-las. Então, a tireoide, ela tem essa função de ser uma glândula endócrina, porque todos os hormônios produzidos por ela são lançados diretamente no sangue. Além dela, nós vamos ter várias outras glândulas, inclusive os órgãos que são órgãos glandulares, que possuem muitas glândulas. Exemplo, o pâncreas. O pâncreas é um órgão glandular. Ele possui muitas glândulas e uma das principais produtos lançados no sangue pelo pâncreas é quem? Quem sabe me dizer? Exatamente, Mariana. Exatamente isso. Então, pensa comigo. Se produz hormônio, então
esse hormônio tem que ser lançado na corrente sanguínea. Então, eu estou falando de uma glândula endócrina. Então, quando eu estou com problemas hormonais, eu vou onde? Eu vou no endocrinologista, que é o cara responsável por estudar estas glândulas. Se eu tenho um problema nas glândulas exócrinas, quem é o médico que eu procuro? Alguém sabe dizer? Não, não existe exocrinologista, mas existe o dermatologista, tá? Então, se eu estou com problemas nas glândulas exócrinas da pele, eu vou no dermatologista. Se eu tenho um problema nas glândulas exócrinas, por exemplo, do trato intestinal, eu vou procurar o gastroenterologista, tá bom? Então, nós vamos ter diferenças aí das exócrinas da pele e das exócrinas dos órgãos internos, ok? Então, aqui, como elas se diferenciam, então nós temos as glândulas simples e as glândulas compostas, né? Que ela pode ser ramificada, ela pode ser enovelada, por exemplo. As glândulas sudoríparas, elas são enoveladas, né? Já as glândulas do rim, elas são acinosas, tá? E elas são compostas. É igual essas de baixo aqui, tá bom? E é isso, terminamos o nosso tema, tecido epitelial, e vamos fazer só uma pequena revisão, só para que vocês não esqueçam tudo que a gente falou. Então, vamos à revisão. Primeiro, animais possuem células. A gente viu isso, e viu também que essas células se agrupam formando tecidos. Esses tecidos, por sua vez, são divididos em nosso corpo em 4 grupos, que nós já vimos todos eles hoje nessa aula e ao longo da disciplina, que é epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Tá? Falamos especificamente hoje do tecido epitelial, falamos da sua função, que é o revestimento, proteção, absorção, e também tem a função glandular, ela possui, faz secreção e não excreção de substâncias. Quais são as suas principais características? Célula justaposta, não tem vascularização, é avascular, não tem veias nem artérias. Pouca substância entre as células, que Leônia perguntou o que é, substância intersticial. Alimenta-se por difusão, ou seja, uma célula transporta a substância de uma para outra, utilizando como meio o tecido conjuntivo. E pode ser classificado quanto? Camada. Então, quanto à camada, a gente pode dizer que é o epitélio simples ou estratificado. Quanto à forma, pavimentoso, cúbico ou prismático, que também é chamado de colunar. E aí, terminamos a nossa aula de hoje, finalmente, depois de 2 quedas. Estou aqui todo acidentado, mas finalmente concluímos. Então, deixo para vocês um abraço. Tivemos aqui quase 1h30 de aula, mas foi gostosinho, não foi, Mariana? Que bom que vocês gostaram. Eu amei, tá? Então, passou rápido, Leonardo? 1h30, tu acha que passou rápido? Ah, tá. Então, bom, vejo vocês na nosso próximo encontro. Se eu não me engano, na próxima semana nós não teremos encontro síncrono, será tudo a partir de videoaula e podcast, tá? E nosso próximo encontro vai ser daqui a 2 semanas, no mesmo sistema. Eu sempre vou colocar o link no início da semana lá na sala de aula e vocês acessam por lá e a gente vai ter esse momento gostosinho. Se vocês quiserem conversar comigo, continuar conversando comigo, eu vou ficar agora meia hora no chat para conversar com vocês e depois retorno para o chat de 1h da tarde para ficar 1 hora de plantão para tirar todas as dúvidas que vocês tiveram ao longo da semana. Beleza? Um beijo. Abraços que eu não posso dar pessoalmente, mas nem se preocupe. Quando eu tiver aí, todo mundo vacinado, eu vacinado também, eu vou dar um arroz tão grande em vocês, até estourar, que a vontade de abraçar é grande, viu? Beijo. Tchau, tchau. Abraços virtuais, Carolina.